Hoje, a gente vai mergulhar fundo para desvendar um verdadeiro mistério da medicina. Um que envolve um hormônio que, digamos, sai da linha. É isso que vamos fazer aqui: desconstruir a cetoacidose diabética, ou CAD, e entender quem é esse tal de hormônio rebelde. Bom, para começar, vamos direto para a cena. Imagina um pronto-socorro. Chega um paciente e o quadro é bem sério. Os sintomas são, no mínimo, estranhos e o diagnóstico não é óbvio de cara. E aqui está a nossa primeira grande pista. Um cheiro específico, sabe? Um cheiro adocicado, mas de fruta estragada. É um sinal que vem de dentro, gritando que existe um caos metabólico gigantesco acontecendo. Parece uma pergunta sem pé nem cabeça, né? Emergência, um hormônio rebelde e um urso dormindo? Mas essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa investigação. E eu prometo, no final, tudo isso vai fazer um sentido impressionante. A chave para a gente decifrar esse enigma todo está, na verdade, num desafio intelectual. Uma única questão de uma prova de concurso, daquelas bem difíceis, feitas para testar o conhecimento nos mínimos detalhes. E olha só o contexto. Não é qualquer pergunta. É de uma prova super exigente, para especialistas. Isso mostra o nível de profundidade que a gente precisa ter para entender o problema. É a ferramenta perfeita para nossa análise. E aqui está ela, o coração da nossa investigação, acerca do mecanismo de cetose. Entender isso, esse mecanismo, é a chave de tudo, não só para entender a doença, mas para saber como tratar do jeito certo. Então, vamos lá. Chegou a hora de revelar a resposta e finalmente desvendar o conflito hormonal que está por trás de toda essa bagunça. Para entender isso, vamos pensar numa analogia que é ótima. Pensa na insulina como o mestre, aquele que mantém a ordem. E o glucagon? Bom, ele é o aprendiz rebelde. Enquanto o mestre está por perto, o aprendiz se comporta. Mas e se o mestre some? Aí o caos se instala. O aprendiz rebelde assume o comando. Sem a insulina para botar ordem, o glucagon fica livre. Ele manda o corpo quebrar gordura sem parar. E ainda dá uma ordem para o fígado: transforme tudo isso em ácidos. E esses ácidos são as cetonas. É uma verdadeira reação em cadeia com consequências bem graves. E aqui está a resposta da prova, a letra D. Ela confirma a nossa analogia. Esse termo, ação parácrina, pode parecer complicado, mas é só o jeito chique de dizer que uma célula influencia a sua vizinha. Ou seja, a cetose acontece porque a insulina não está lá no pâncreas para dar um chega para lá no seu vizinho, o glucagon. É a ausência do mestre que libera a rebeldia do aprendiz. Simples assim. Ok, agora que a gente já entendeu esse cabo de guerra hormonal, podemos voltar para o início e finalmente entender de onde vêm aqueles sintomas que a gente viu no pronto-socorro. E essa tabela deixa tudo bem claro. A ação louca do glucagon leva a uma produção gigante de cetonas. Essas cetonas, como eu disse, são ácidas. Isso causa a tal da acidose. E o corpo desesperado tenta compensar respirando muito rápido e fundo. Essa é a famosa respiração de Kussmaul. E uma dessas cetonas, a acetona, é volátil. Ela evapora e sai pelo pulmão, causando aquele hálito de fruta podre. Viu só? Tudo se encaixa perfeitamente. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Esse mesmo processo, que para nós é uma emergência, é usado com uma maestria incrível na natureza. E vamos ver também como a ciência conseguiu entender e controlar isso. Olha que incrível o urso polar. Ele usa cetose para hibernar por meses. Queima gordura para alimentar o cérebro, mas com um controle hormonal tão perfeito que não desenvolve acidose. É uma aula de regulação metabólica. E o pinguim imperador, então? O macho fica meses sem comer no frio extremo. Como ele sobrevive? Cetose. Uma cetose tão eficiente que ele consegue manter o calor do corpo e a energia sem nenhum desequilíbrio. É algo que nosso corpo, nessas condições, simplesmente não conseguiria fazer. E o camelo? Aquela história de que a corcova guarda a água é mito. A corcova é um estoque de gordura. E quando ele queima essa gordura, não só gera energia na forma de cetonas, mas também produz água, a chamada água metabólica, uma adaptação genial para sobreviver no deserto. A ciência também teve seus mestres, claro. A descoberta da insulina em 1923 por Banting e MacLeod mudou o jogo completamente. Foi um Nobel merecidíssimo. Antes disso, cetoacidose era uma sentença de morte. Depois, outros laureados como Whipple e Leloir nos ajudaram a entender os detalhes de como o fígado, sob as ordens do glucagon, vira essa fábrica de cetonas. Certo.
Agora vamos juntar todas as peças, amarrar as pontas soltas e criar um resumo final, com alguns pontos-chave para a gente não esquecer mais. Então, vamos lá. O que é essencial saber? Primeiro, para ter cetose, precisa da dupla dinâmica, pouca insulina e muito glucagon. Segundo, a insulina é o freio, o glucagon é o acelerador da fábrica de cetonas. E o mais importante, na hora do tratamento, o objetivo principal da insulina é desligar essa fábrica, parar a produção de cetonas. Baixar a glicose é consequência. Se tem uma coisa para sair daqui sabendo, uma verdadeira dica de prova é essa regra. É simples, mas poderosa. Insulina inibe, glucagon gera. I de inibe, G de gera. É o resumo perfeito de toda essa dinâmica que pode tanto manter a saúde quanto causar uma doença gravíssima. E a gente termina com essa reflexão. O mesmo mecanismo que permite um urso dormir por meses ou um pinguim enfrentar um frio mortal, quando perde a regulagem fina no nosso corpo, se torna uma emergência. Isso só mostra o quão delicado e impressionante é o nosso equilíbrio interno.